Coleguinha, quando nós desenvolvemos sistemas e projetos, nós temos que seguir padrões. Em sistemas operacionais, nós temos um padrão muito interessante chamado padrão POSIX. Ou seja, como que nós, nesse padrão, como que nós chamamos uma biblioteca, uma shared library, por exemplo, como que nós emitimos sinal de um processo para outro, tudo isso é definido nesse padrão. Bom, dentro desse padrão nós temos os sinais POSIX. E isso é importante. Você tem que conhecer esses sinais, pelo menos alguns, para uma prova, por exemplo, de certificação. Tá bom? Então vamos lá. Então são usados para notificar processos e threads, esses sinais, naturalmente, de possíveis eventos, do tipo, olha só, o usuário fechou a tela. Isso é um evento. Por exemplo, o usuário, naturalmente, ele terminou a sessão. Isso é um evento. O usuário pressionou Ctrl C no teclado. Isso é um evento. Então, nós capturamos esse evento nos sistemas. Tá? Então, funciona basicamente assim. Um processo, então, ele é capaz de emitir um sinal. E esse outro processo, então, ele é capaz de processar esse sinal e, por exemplo, no caso do SIGTERM, esse 2 poderia ser voluntariamente eu saio de execução. Ok? Como assim? No livro do Tannenbaum, vocês leram na parte de processo que um processo ele termina de algumas formas. Uma delas é saída voluntária. A outra é, por exemplo, erro de crash do ambiente como um todo, e a outra é erro do programa, beleza? Mas no caso aqui nós estamos falando de saída voluntária, SIGTERM. Bom, quando você desliga sua máquina, o que acontece? É disparado pelo sistema operacional o sinal para todos os processos pedindo para que eles terminem. Então, voluntariamente, os processos finalizam as suas execuções e saem. Eles não exit. Vimos aqui, então, exit como uma função para sair do programa. Então, eles executam o exit e vão sair. E aos poucos eles vão saindo. Por isso que, naturalmente, a máquina demora para desligar. Beleza. Então, de repente, bloquinho de notas, você não salvou o bloquinho de notas, não é isso? E mandou desligar seu sistema operacional. E o sistema operacional não desliga. Ele aguarda o bloquinho de notas. Por quê? Alguns desses sinais, naturalmente, na verdade, só um que não pode ser bloqueado. Todos os outros podem ser bloqueados pelo processo. Como assim? Eu mando o sinal, em 2 eu posso aceitar ou não. Somente um não tem esse 2. Eu mando o sinal e foda-se, derruba, que é o kill. O kill ele realmente derruba tudo. Mas o computador ele não dá kill nos processos quando você desliga. Ele dá um SIGTERM pedindo para finalizar a execução. Então os programas saem, né? Quando você força a finalização dos programas, você não envia o SIGTERM, você envia o signal kill. E, cara, o processo ele não faz a tratativa. E o que acontece? Do nada ele fecha tudo, mal fechado, e pode dar o que? Corrupção de arquivos, que pode levar a crash numa inicialização futura. Tá? Por isso que nós evitamos o kill. O kill não é legal, tá? Tá aqui o SIGKill aqui, ó. Ele não é legal. Ele finaliza um processo, é o número 9, tá? Ele só que é involuntário, cara. Ele dá porrada. O SIGTERM é o melhor de todos, tá? Para você respeitar a execução do processo. Beleza? Bom, o que você tem que saber para uma prova de certificação? Com certeza você tem que saber o HUP, tá? Imagine que você abriu um terminal. Olha só a situação. Você abre um terminal remoto e aí você executa um programa. E aí cai a conexão.
E aí você abre outro terminal e executa o programa de novo. E aí cai. E aí você abre o terminal de novo e executa o programa de novo. Cara, se os programas continuassem a ser executados após a queda do terminal, não daria mais para controlar nada. Então, por um motivo de segurança do próprio ambiente, do próprio usuário, quando você cai a conexão de um terminal remoto, ou quando você fecha, o sistema ele lança para todos os processos que foram abertos então, naquela sessão, um SIG-HUP. E aí, naturalmente, o processo SIG-HUP é um daqueles que o processo pode ignorar, tá ok? Não é normal ele ignorar. Então ele sai de execução. Imagine uma backup. Você faz a backup, está acontecendo a backup, cai. Você entra, faz a backup de novo. Aí tem duas backups acontecendo em paralelo. Aí cai de novo. Aí você entra, faz backup de novo. 3 backups em paralelo. Né? Então por isso que o SIG-HUP ele é um sinal emitido sim quando essa sessão é finalizada desse terminal. Tá? O seguinte é quando você dá um Ctrl+C. Então você está aqui rodando um ping eterno no Linux, e aí você, pum, Ctrl+C. E aí ele para, não é isso? Então você emite um sinal de seguinte, sinal número 2. Você também tem que saber esse cara. O SIG-Kill, o que acontece? O SIG-Kill é um sinal de ignorância máxima. Significa que o processo imediatamente para de executar. O processo nem tem o que fazer, ele simplesmente sai de execução. Tá? É o 9. O 3 é quando eu executo um kit, lá do keyboard, finalização pelos botões do keyboard. Tá? Stop, ele para o processo, é o 19. Aquele para, né? É um tipo de stop de terminal que você dá. SIG-Term é quando você pede a finalização, você manda um sinal de, olha, desliga e sai de forma voluntária, e o continue. E é quando você está parado e você decide continuar. Exemplo, você emite o 20 e aí você dá uma pausa no processo. E aí você emite o 18 e volta a executar o processo. Nesse exato momento, ele sai, então, da lista de bloqueado e vai para a pronta execução. Não sei se vocês lembram do Tenable, sistemas operacionais modernos, ele coloca lá, né, pronto, em execução e bloqueados. Basicamente isso. Então vamos lá. Então, se você pressionar aqui o espaço -L, você vai ver todos os números de todos os sinais possíveis. Não precisa conhecer todos eles, mas alguns são importantes, legal? O SIG, o Ctrl+C é o seguinte, o Ctrl+ é o kit. Alguns teclados chegaram a ter esse botão aqui. Alguns teclados chegaram a ter esse botão, mas desnecessários, tá? Desnecessários. Quando você quer dar uma pausa no processo, é Ctrl+D. Por isso que quando você está no Nano, e aí você dá um Ctrl+D, ele volta para o terminal. Aí depois ele não deixa mais você editar o arquivo, porque o arquivo está em edição, por um processo que está bloqueado. Então vamos lá. O processo que está com o arquivo está bloqueado. Então ele não pode terminar nunca. Para evitar um deadlock, o sistema operacional evita que um novo processo precise desse arquivo, que está na mão de um outro processo, está bloqueado. E não vai terminar nunca. Então esse processo entraria em quê? Em deadlock também. E isso seria uma grande merda. Tá? Bom, como que você emite um evento desse? Bom, cara, por incrível que pareça, cara, eu odeio esse comando, kill. Porque o kill, você consegue emitir todos os sinais com kill. Ou seja, você conseguiria usar esses números todinhos com o comando kill. Mas kill é matar, porra. Mas matar e você vai simplesmente executar o 18. Cadê o 18 aqui? Deixa eu achar o 18 aqui. Aí você vai emitir o continue 18, não é? Com kill.
Você entende? O nome do comando deveria ser signal. Signal, o número e o process ID. E como você sabe do process ID? Então vamos lá. É escroto pra caramba. Vamos lá. Deixa eu meter essa fonte aqui. Legal. Então você simplesmente. Beleza? Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir um processo aqui, tá? Tô com o processo aberto, o Python 3, tá? Ele é no modo. Ele tá aqui no modo interativo, né? Print. Olá, galera. É isso? É isso? E aí, esse é o modo interativo do Python, certo? Tá no modo aqui interativo. Então vamos lá. Então eu posso PS Alt X. Então eu vou passar por esse comando ainda com vocês mais para frente. Basicamente ele vai listar os processos e algumas características do processo. E aí então, naturalmente, ele vai me trazer uma lista gigantesca. E eu não quero essa lista gigantesca, certo? Eu não quero procurar aqui dentro do Python. Então, como que você faz? E aí você usa pipe. Vimos arquivos especiais. Então, o que vai acontecer? O PSLX vai criar um arquivo especial do tipo pipe, né, na memória, e vai injetar aonde? No grep. Tá? O que o grep faz? O grep faz filtro. Então funciona assim, cara. Olha só que louco, hein? O PS, a saída dele, o output, eu vou falar disso no capítulo de processo. Acho que é de empacotamento, negócio assim. Mais para frente. O PS, ele gera um arquivo na memória do tipo pipe com o output do PS. E esse arquivo ele é injetado na criação de um novo processo chamado grep. Então o que saiu do PS ele é injetado no grep. É injetado mesmo na memória. E então o grep filtra. Legal? Então nós temos um monte de coisa em Python rodando aqui, certo? Esse aqui é do Cubes, meu sistema operacional. Esse aqui é do controle de printers. É isso mesmo, não tem impressora na minha rede, porra. Eu vou matar esse processo, eu vou achar esse filho da égua e vou matar esse processo. Beleza? Eu vou eliminar esse cara aqui. Esse cara pode ser um risco para minha infraestrutura. Aqui eu estou usando o comando Python 3 aqui, ó. Esse cara aqui. E esse outro aqui? Esse cara aqui, presta atenção, esse cara aqui é esse cara aqui. Esse próprio comando aqui, tá? Beleza, então quer dizer que esse é o cara que eu quero eliminar, beleza? Então, sudo kill, tá? -9, -9. Kill é dado com o comando sudo, beleza? E aí, então, eu uso o 1561. Como eu executei o 9, tá? Não foi o 1. Então, ele vai simplesmente finalizar e foda-se Lândia, cara. Foda-se Lândia. Viu? Já não tá mais aqui. Beleza? Lógico. Do momento em que eu executo o kill até o momento que eu executo o PS, pode. Naturalmente, o processo está em fase de exclusão. E ele aparecer. É muito rápido. É coisa de milissegundo. Mas eu não vou garantir para você que vai ser, naturalmente, assim tão imediato. Ok? Você pode dar o RUP 1, conforme eu falei, 15, ou 15 ou 9, beleza? Vai depender. E aí nós temos alguns. O primeiro processo tem que existir, o número tem que existir, o que tem que ser executado como superusuário. Lógico, pô, você está matando processos. E aqui o que eu fiz no terminal, matando o tal do Gedit. É um outro processo. Eu usei Python aqui, que eu achei mais fácil. Por que esse grep aqui? Grep, vgrep. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Legal. Vamos executar de novo o processo. Veja que ele já morreu, né? Repara que ele até falou que ele recebeu um sinal de execução de morte. Legal. Vamos lá. Veja, quando eu executo esse comando,
Conforme eu falei, esses aqui são scripts normais do meu sistema operacional. Esse aqui é essa tela aqui, né? E aqui eu falei que era isso aqui, beleza? Por quê? Tá vendo essa palavra Python aqui no grep? Adivinha? Ela também é uma execução. Então ela pega ela mesma. Esse comando pega ele mesmo. Então como que você faz para evitar que esse comando pegue ele mesmo? Então você filtra de modo que fala assim, não quero que exiba isso. Então vamos lá. Ó. E, legal, peraí. Aqui, ó. Então o PS, ele pega o output dele e injeta na memória num arquivo que vai ser injetado no grep. Legal? O grep ele vai filtrar tudo que tem Python, que é o que você está vendo aqui em cima. E aí você vira e fala o seguinte, pegue o output do grep, gere um outro arquivo pipe na memória e injeta no próximo grep. Só que o próximo grep eu vou pedir que negue, o traço V negue a palavra Python. Desculpa, grep. Veja, eu vou pedir que negue grep. Então, injeta, pega todos os processos, injeta na memória do grep esse grep, que filtra essa lista de Python, mas que depois injeta no segundo grep, pedindo para que não coloque o que tiver grep. E aí você então traz uma lista bem mais limpa, tá? Beleza? E aqui eu mostrei a questão do kill que eu executei com vocês agora há pouco, beleza? Bom, às vezes é comum você pedir que o processo ele saia de forma voluntária. Então o 9 ele pode ser muito agressivo, você pode usar o 1. Preste atenção, kill é um dos poucos comandos que recebe assim, tá? Traço, um número. Porque esse traço não é traço de parâmetro. Traço aqui é simplesmente para você fazer a execução ali de um número, tá? Então, kill ele é um dos poucos comandos que recebe o 9, o 9, o 1, o 15, assim, direto, sabe? Esse cara parece um L às vezes. Parece um L. Muitos alunos erram, né? Acreditam que isso aqui é um L. Não, cara, é um. PSF, grep Python, não precisaria da aspa simples. Grep, para você remover o grep. O que é o AWK, cara? AWK, ele é script em linha. Nós vamos ter um capítulo de scripts. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem para um colega. Ele é um script em linha, tá? Então você consegue construir scripts enormes aqui nessa linha, aqui dentro. Já brincou de competição de quem programa em linha? É proibido fazer 2 linhas, só pode uma linha. E os caras fazem sistemas inteiros com tela, tudo. O que seria centenas de linhas, os caras fazem uma única linha. A AWK é bem parecido, só que com scripts, tá? Então por isso que sempre quando você vê a AWK, é o mínimo do mínimo do mínimo. É um print, é um if no máximo. Cara, mas dá para você fazer scripts gigantescos nessa linha aí, beleza? É próprio para terminal. Meu livro não contempla isso atualmente. Mas até eu gravar esses vídeos, eu vou chegar lá e eu vou colocar isso aí. Ou se no futuro eu posso criar um vídeo à parte sobre a AWK. Vamos lá. O Xarg, ele pega e ele vai fazer um laço de repetição com o que tiver aqui na frente. Tá? E aí ele vai fazer o laço de repetição aqui. Esse cara aqui vai fazer um laço de repetição com o que tiver aqui. Beleza? O que ele vai fazer? Imagine que ele vai fazer o seguinte, tá? Aqui no final, ele vai pegar todos os coluna 2 e vai injetar aqui. O que é o coluna 2? Vamos dar uma olhada no nosso terminal. Coluna 1, coluna 2. É o PID, ó, tá vendo? O cara usou o AWK só para filtrar isso aqui. É isso? Então vamos lá. AWK
tá? Aí nós vamos executar o script aqui, aspas simples, tá? Print 2, né? Eu acho que é cifrão 2, cara. Cifrão 2, ó. Exatamente. Tô meio enferrujado, galera. Tô meio enferrujado da WK. Muito enferrujado mesmo. Engraçado que é a segunda vez que cifrão. Esse aqui é o cifrão. Então, repare, ele vai colocar a segunda coluna aqui, gente. A segunda coluna, tá vendo? Então, imagine que agora ele pegue esses dados aqui como um laço de repetição e jogue lá no xarg. Olha só. No xargs, ele joga aqui no final. Então, vai ficar Q9, vamos voltar lá. Q9, 1197, Q9, 1208, Q9, 1534, Q9, 1581. Beleza? Peraí, deixa eu dar uma mensagem para um colega. Isso é tipo um laço de repetição, tá? Você também pode pedir para dar um kill all em tudo que é Python, por exemplo. Eu não vou fazer isso porque vai afundar os scripts aqui do meu Cubes, do meu sistema operacional, tá? E o all de todos os usuários usem Linux. Então você dá um kill em todos os processos do cara, você derruba tudo, tá? Do Gedit, pkill. Você pode executar um comando sobre o process que tem esse nome. Só que você tem que acertar o nome. Um pkill 9 dos processos do usuário que se chamam Gedit. Tem que acertar o nome. Beleza? Tá bom. E aí nós temos aqui a parte de tratativa de sinais. Beleza? Vamos para o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau.